Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e hoje a gente vai entender se a gente realmente está entrando na fase 2 do nosso ciclo de alta, né, conhecida também como fase da Ethereum, e quais são aí, né, os indicativos que estão nos mostrando, né, se estamos ou não entrando nessa fase do ciclo. Então, se quer entender mais ou menos aí aonde que a gente está se encontrando aí nessa fase do ciclo de alta, fica comigo até o final desse vídeo que hoje a gente vai entender o porquê que as coisas parecem, né, estar caminhando aí para a fase 2 do nosso ciclo de alta, que é quando o Ethereum começa a performar aí, né, melhor até do que o próprio Bitcoin. Então, já chega deixando aquele likezinho, compartilha com aquele teu amigo que também está querendo entender aonde que a gente está no ciclo, né, qual que é a hora de a gente vender, o que que a gente tem que fazer a partir de agora, né, as altcoins vão performar, não vão, o Ethereum está mais forte que o Bitcoin, não tá, como é que tá tudo isso? Então, compartilha com ele, que a partir desse vídeo aqui eu tenho certeza que ele vai ter uma visão aí bem mais ampla também de tudo que está acontecendo no mercado, tá certo? Não esquece de ativar o sininho, que toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo. Então, se quiser sempre se manter atualizado de tudo que está acontecendo no mercado cripto, deixa o sininho ativado, que toda segunda, quarta e sexta vai chegar aí para ti a notificação do nosso vídeo novo, tá certo? Então, vamos cair aqui para dentro da minha tela e vamos começar a entender o que está rolando aí no mercado. Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Beleza. Então, em que fase do ciclo estamos, né? Esse indicador de fases aqui, né, ele é bem conhecido aí no mercado cripto, né, que se chama Path to Alt Season, que é como foi delimitado, né, que aconteceram nos últimos ciclos. O pessoal acabou encontrando um padrão, né, do que acontecia, e aí criou-se, né, o Path to Alt Season, que seria o quê? A gente começa então, né, com a fase 1, onde o Bitcoin ele começa a performar, né? Então ele é quem manda no mercado, né, que é o que a gente veio vendo aí, né, com o passar do ano passado até agora, nesse momento mais ou menos, né, onde a gente viu praticamente aí só o Bitcoin performando, né? Aí depois a gente vem para a fase 2, que é quando o Ethereum ele começa então a performar aí melhor do que o Bitcoin, e a gente vai vendo, né, esse capital migrando. Então ele vai migrando aqui do Bitcoin pro Ethereum, né? A galera faz uma boa grana aqui com o Bitcoin. Essa grana que eles fazem com o Bitcoin, eles vão colocando no Ethereum. Depois do Ethereum autoperformar, eles começam a largar nas criptomoedas com uma capitalização de mercado maior, né, o que a gente chama de large caps, e depois aqui, né, dessas altcoins maiores, né, essas large caps começarem a performar melhor, o lucro que se ganha com isso é jogada, então, nas altcoins menores, né, que daí é o que a gente chama mesmo de altcoin season, né, alt season, que é quando aquelas micromoedas, né, aquelas moedas com uma capitalização de mercado baixíssima, elas começam a explodir, né, começam a fazer valorizações aí de 4, 5, 10, 20, até 100 vezes, muitas vezes, né, essas micromoedas, que é justamente, né, quando vai vir esse dinheiro, né, aqui da parte 3, que é quando as altcoins maiores, né, com uma capitalização de mercado maior, aí, top 10, top 20 de mercado, elas já performaram, e aí esse dinheiro ele começa a migrar aqui, então, né, para fase 4, né, onde a gente chama de altcoin season. Então, por que eu acho que a gente está começando, né, a iniciar aqui a nossa fase 2, que é onde o Ethereum ele começa a auto-performar melhor que o Bitcoin, né, melhor que as outras criptomoedas. Então, a gente vem aqui para o nosso primeiro indicador, né, que é a questão aqui, né, do Google Trends. Então, se a gente pesquisar aqui, né, no Google Trends, o próprio Ethereum, né, como termo de pesquisa, a gente vai ver aqui que o gráfico, né, ele tá num ponto aqui já bem alto, né? A gente pode ver aqui que ele tá, né, em 25 pontos hoje, né? E o ponto mais alto que ele tinha atingido foi 26, que foi em março de 2024, que foi justamente quando? Justamente quando a gente viu aquelas altas que estavam acontecendo bem fortes no mercado de cripto, né? Aqui a gente chegou, né, a 100 pontos aí, né, praticamente lá no ciclo de 2021, né, que daí foi no bull market mesmo, né, quando ele estourou a tampa aqui, né, ele chegou lá em cima, foi no último ciclo de alta, né, quando a gente teve aí, né, o Ethereum batendo máxima histórica aí, ultrapassando os $4.800. Então a gente já vê que a demanda aqui, né, o termo de pesquisa, né, pelo Ethereum já aumentou bastante aqui, chegando a patamares do que quando a gente viu ali em março de 2024, né, que foi quando a gente teve aquela alta do mercado, onde as altcoins performaram bastante, e o Ethereum também, ele chegou ali, né, num valor bem próximo do seu topo histórico. Então, aqui, nosso primeiro indicador, né, termo de busca do Google Trends, que a gente está vendo que o Ethereum, ele está tendo uma busca aí bem grande, né, uma busca bem incessante pelo gráfico aqui, pelo termo, né, no buscador do Google. Então isso aqui já mostra para nós, né, que o varejo ele já está de olho no que está acontecendo, né? Geralmente
pessoal que vem pesquisar no Google para saber, né, o que é uma criptomoeda e tal, é um pessoal que não tem informação sobre isso, porque os institucionais, né, as grandes baleias do mercado e tudo mais, eles já conhecem, então eles não vão fazer essa busca no Google por esse termo. Então, quando a gente vê as buscas do Google aumentando sobre alguma criptomoeda em si, é porque o varejo está começando a olhar para aquilo ali, beleza? Então, seguindo, a gente vem então para a segunda, né, pesquisa que a gente tem aqui, que é sobre as altcoins. Então a gente está vendo aqui também, né, o termo de pesquisa altcoins, que ele está novamente aqui super alto também, né? A gente vai vendo aqui, ó, que ele está aqui num percentual de 26 pontos, né? E novamente, ó, a última vez que ele teve bem alto, né, como ele está agora, ele teve 25 pontos, né? Agora a gente está um pouquinho mais alto até do que o último que a gente teve, que foi em dezembro de 24, que se vocês vão lembrar bem aí, dezembro de 24 a gente estava com as altcoins explodindo, né? A gente estava com uma alta volatilidade ali, né? Um alto ganho nas altcoins. Então aqui a gente vê que agora a gente já está, né, com um nível de pesquisa maior do que a gente tinha ali, né, no final do ano passado, que foi quando as altcoins elas estavam explodindo, né? A gente ainda não atingiu aqui os 35 pontos, né, que foi no último ciclo de 2021 e nem perto aqui, né, dos 51 pontos que foi lá em 2017, né? Mas a gente já pode ter uma ideia, né, aqui de que o interesse, né, por pesquisas do Google sobre altcoins já está aumentando consideravelmente também. O que pode nos indicar que logo ali na frente a gente já pode estar vendo uma temporada das altcoins, né? Finalizando o nosso ciclo de alta. Eu acredito que essa fase do ciclo vai ficar entre novembro, dezembro desse ano, né? Que é quando as altcoins elas tendem a dar essa última pernada de alta, né? Essa última explosão, porque é como vai se desenrolar o ciclo, né? A gente está entrando na fase 2 agora, depois da fase 2, né, que é a do Ethereum, como a gente viu no gráfico anterior, a gente vai ter essa migração de capital para as large caps, né, para as moedas de capitalização maior, que são as do top 10, 20 do mercado, e depois a gente vê, então, essa migração de valores, né, entrando nas micromoedas, né, nas altcoins menores, as pequenas mesmo de market cap. Então, é basicamente assim que vai funcionando o ciclo, né? Já se confirmou, né, nos dois últimos ciclos perfeitamente, né, a questão ali do Path to Out Season, então a gente aguarda que nesse ciclo ocorra basicamente da mesma forma, né, fazendo essa migração do Bitcoin para o Ethereum, do Ethereum para as large caps e depois para as altcoins menores, né, as famosas altcoins, micro altcoins, né, que são as menorzinhas de todas ali, beleza? Então seguindo aqui, a gente vem, né, pro gráfico então do Ethereum, né, como a gente pode ver aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui, né, nos traços que eu tinha feito aqui, né, que eram os traços anteriores, né, pra gente ter uma ideia. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês é que a gente já está aqui numa região de topo histórico, né, o topo histórico do Ethereum, ele foi em 4.800 dólares, né, a gente já está aqui hoje praticamente em 4.600, então a gente está bem próximo aqui da região de topo histórico. E o que isso indica para nós? Indica que assim que a gente romper o topo histórico, a gente vai começar, né, a buscar novos horizontes, e a partir daí a gente não sabe o que pode acontecer, porque, como a gente viu com o Bitcoin, quando ele rompeu o topo histórico dele, a gente não tem uma base da onde isso vai parar. Claro, a gente pode traçar uma FIBO ali, né, para ter uma ideia, mas o ativo ele começa a ter uma descoberta de preço, né? Então a gente nunca sabe aonde que ele vai parar. Como a gente pode ver aqui, né, no movimento do Ethereum, ele está bem forte, né? E a gente vai ver depois o próximo gráfico que é a dominância, né, a gente vai ver a comparação do Bitcoin Ethereum, né? E a gente vai ver o quanto ele vai ganhar de força contra o Bitcoin também. Porque, claro, uma coisa é ele estar pareado em dólar, né? Todo mundo está vendo aqui que ele saiu aqui praticamente, né, de 1.400, 1.300 dólares e agora ele está parando aqui em 4.600, né? Então, a gente já está vendo a força que ele está tendo, mas a gente vai descobrir o porquê que ele está tendo essa força, né? Então, a gente já consegue ver aqui que ele está, né, numa subida aqui estratosférica, né? Provavelmente a gente vai ter uma briga aqui, né, de faixa de preço, onde ele vai ter essa briga aqui nos 4.500, né, até os 4.100, que é uma resistência aqui que ele tem bem forte, né, que já vem lá desde 2024, né, onde ele vinha batendo ali nessa resistência, ele se manteve aqui também, ó, foi uma resistência que ele bateu bastante aqui, né, em dezembro do ano passado também, agora ele conseguiu romper, então a gente vai ver provavelmente ele brigando nessas faixas de preço aqui em cima. Eu não sei se ele vai voltar, tá, para essas faixas mais baixas aqui, eu acredito que não, até porque tem essa resistência bem forte aqui dos 4.100, então acredito que para ele descer aqui dos 4.100 vai ter que acontecer alguma coisa bem forte no mercado, né, para ele ter aí essa queda, né, mais abrupta aí, né. Agora a gente vai dar uma olhadinha então, né, no gráfico do Bitcoin e Ethereum. E por que que esse gráfico é importante? Porque aqui a gente consegue ver como é que estão as forças pareadas, né, a gente consegue ver
quem é que está melhor no momento? É o Bitcoin ou é o Ethereum? Então a gente está vendo aqui, né, que o Bitcoin ele veio perdendo força aqui para o Ethereum já há um bom tempo, né? Se a gente pegar aqui, ó, o topo dele que foi aqui em abril de 25, né? Ele teve essa dominância e ele veio desabando aqui para baixo, né? Tendo aí uma queda praticamente de 50, quase 55% aí, né? Na dominância do Bitcoin comparado ao Ether. Então a gente está vendo que essa dominância aqui do Bitcoin contra o Ethereum, ela está caindo cada vez mais, né? Isso só mostra o quanto o Ethereum ele está forte, né? Comparado ao Bitcoin. Então, por aqui a gente consegue ver já que a força do Ethereum ela está muito mais relativa, né? Por exemplo, do que ela estava ali, né? No final do ano passado, né? Início desse ano, quando o Bitcoin ele era absoluto aqui, né? A gente vê o gráfico subindo aqui e ele estava dominando mesmo com os preços ali, às vezes, do Ethereum subindo, né? Agora a gente já consegue ver que mesmo o Bitcoin estando aí na casa dos 123 mil dólares praticamente, o Ethereum ele tá mandando aqui, né? Nesse período, fazendo aí com que o Bitcoin ele tenha aqui, né? Uma desvalorização perante ao Ethereum, né? Então, isso é bem importante para a gente entender em que fase que a gente está do ciclo e o que está acontecendo ali, né? Esse capital, ele está migrando, o que está acontecendo, né? Então, a gente está vendo que aqui o Ethereum está se apreciando, né? Comparado ao Bitcoin, porque o nosso gráfico está Bitcoin e Ethereum. Então, aqui a gente pode ver, né? Como ele está caindo, é porque o Bitcoin ele está aqui se desvalorizando perante ao Ethereum, né? O Ethereum está ganhando força perante ao Bitcoin, tá certo? Então, seguindo, outra coisa importante da gente sempre dar uma olhada também é a questão da dominância do Bitcoin. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver o quanto o Bitcoin ele está absoluto no mercado, né? Quanto maior for a dominância, mais o Bitcoin está mandando no mercado cripto como um todo. E aqui a gente está vendo que houve, né, essa grande queda aqui, né, na dominância do Bitcoin, que começou ali, né, em junho praticamente, né, em 27 de junho, a gente começa a ver uma queda do Bitcoin e ela sai lá em cima, né, de praticamente 66% de dominância, batendo agora aqui em 59% de dominância, né. A gente teve aqui, né, em dezembro do ano passado, que foi quando a gente estava comentando anteriormente, né, que o Bitcoin, ele acabou perdendo essa dominância e as altcoins começaram a performar melhor. Então a gente teve aqui, né, a dominância caindo até 54% mais ou menos do mercado, né, a dominância do Bitcoin no mercado. A gente já está novamente aqui em 59, né? Então para voltar aqui para esse 54 é bem rapidinho, né? Questão de dias aí, se for ver, né? Essa dominância ela pode desabar aqui novamente, fazendo com que o quê? Que o Ethereum novamente, as altcoins, elas comecem a ganhar mais força perante ao Bitcoin, beleza? Outra coisa importante, né, da gente estar dando uma olhadinha sempre é o quê? É o cripto total, né? O total 3 que a gente fala, né? A questão, né, de todas as criptomoedas, excluindo Bitcoin e Ethereum, né, e as stablecoins do mercado. Então aqui a gente consegue ver, né, que também está começando, né, a ter uma subidinha aqui, né? Está começando a ganhar relevância o nosso total 3. Isso significa que as altcoins, né, excluindo Bitcoin, Ethereum, né, e as stables, elas estão ganhando força no mercado. Outro ponto, né, para a gente começar a analisar, para a gente começar a entender se agora talvez não seja a época que as altcoins vão começar a auto-performar, né? A performar melhor aí que o próprio Bitcoin e que o próprio Ethereum. Eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda, né? Porque como a gente falou aqui, eu acredito que agora a gente esteja entrando, né, na fase 2, que é a fase do Ethereum, né? Onde o Ethereum ele auto-performa sobre os demais ativos. Então aqui eu acredito que essa dominância das altcoins aqui, né? Essa questão da valorização das altcoins, elas fiquem mais próximas do final desse ano, beleza? Seguindo, então a gente vem aqui, a gente vai dar uma olhada no inflow dos ETFs de Ethereum, né? Por que, que o Ethereum está subindo tanto? Da onde que está vindo todo esse dinheiro? Então, se a gente pegar aqui, né, o gráfico dos inflows de Ethereum, a gente vai ver que nos últimos dias aqui, ó, tá entrando um absurdo, né, de valores aqui de ETFs de Ethereum. Então a gente vê que são os maiores volumes, né, desde a criação, né, do Ethereum, do ETF de Ethereum, que foi lá em 24, né? Então, como a gente pode ver aqui, a gente teve bastante venda, né? Uma quantidade menor até, né? Se for comparado com o que está sendo comprado agora. Pouquinho. Aqui teve algumas compras, novamente algumas vendas, e agora a gente está vendo esse volume absurdo aqui, né? Entrando nos ETFs de Ethereum. E por que, Rob, que está entrando esses valores absurdos nos ETFs de Ethereum? Então, algum motivo específico? Um dos motivos mais específicos que se estão falando no mercado cripto é a questão da SEC, né? Ela ter soltado ali uma nota, né? Falado e tudo mais, que quem investir, né? Por exemplo, fizer o stake do seu Ethereum, dos ETFs ali, para ganhar rendimentos com esse Ethereum do ETF, a SEC não vai considerar um valor mobiliário. Então,
vocês imaginam que tem investidores, né, de alto calão aí, que tem milhões e milhões investidos em ETF de Ethereum, e agora, né, com essa notícia da SEC, eles podem usar esses Ethereums dos ETFs para gerar rendimentos, né, fazendo o stake desse Ethereum. Então, imagina para o cara que tem lá 10, 20, 50, 100 milhões investido no ETF, e agora ele pode pegar aquele Ethereum que ele já tem e ainda utilizar ele para fazer um staking, né, para gerar ali mais uns 4, 5% ao ano para ele em dólar daquele dinheiro absurdo que ele já tem. Então, imagina, né, o alvoroço que essa notícia não causou para esses investidores, né, de alto calão, de grande escala lá dos Estados Unidos. Pode ser, né, esse um dos maiores motivos por essas entradas absurdas aqui dos últimos dias, né? Óbvio que a gente nunca vai ter certeza do que realmente está acontecendo, mas, na minha opinião, é um dos motivos aí mais plausíveis, né, para a gente estar vendo essas entradas absurdas aqui, né, de compra dos ETFs de Ethereum, tá certo? Então, uma coisa importante também da gente comentar aqui, né, é a questão do corte de juros, né, que a gente está vendo aqui, então, a probabilidade, né, agora para o dia 17 de setembro, quando vai ter a reunião do Fed, né, ela aumentou aqui para 92,1%, né, de que se tenha um corte, né, para 4,25 aí. E 7,9%, né, tá mantendo aqui, né, que seja mantida a taxa de juros atual, entre 4,25 e 4,50. Chegou aqui a bater 99%, né, nos últimos dias, só que hoje saíram os dados do PPI dos Estados Unidos, né, e foram dados que não agradaram o mercado, então acabou, né, tendo essa migração aqui, né, desse pessoal, desses praticamente 7% aqui, voltando, né, para uma expectativa de que a taxa ela se mantenha ou não tenha cortes, né? Que ela continue da mesma forma que está. Já 92% aqui acredita que na próxima reunião do Fed a gente vai ter um corte na taxa de juros. E por que que isso é importante? Por que que a gente tem que falar um pouco sobre a taxa de juros? Porque geralmente quando se tem um corte na taxa de juros, o mercado ele fica mais alegre, né? A gente diz que o mercado ele fica mais faceiro quando se tem um corte da taxa de juros. Só que aí vem um ponto interessante, tá? Pode ser que essa euforia do mercado ela já esteja precificada, né? Como a gente está vendo os valores agora, né? Esse market cap do mercado cripto geral já está subindo. Então, geralmente o que acontece? As pessoas elas precificam antes, né? Das coisas acontecerem. Então, em setembro, se realmente acontecer esse corte da taxa de juros, a gente pode ver o mercado talvez não tão eufórico como a gente está vendo agora. E por que que tu acha isso, Rob? Porque a gente vai vir aqui agora para o gráfico, né? Do calendário do Bitcoin. E o mês de setembro, como a gente pode ver aqui, ó, ele costuma ser um mês que ele não é tão positivo pro Bitcoin, né? Se a gente for ver aqui, a gente pegar, né, o calendário inteiro aqui, a gente vai ver, né, que a gente tem, se a gente pegar os meses inteiros aqui, né, de setembro, a gente tem uma média aí, né, de menos 3,77%, né, do Bitcoin. Então, isso significa que, numa média de todos os meses de setembro até hoje, o Bitcoin ele ficaria 3,77% negativo, né, se comparado todos os meses de setembro. Isso é uma coisa que a gente pode ver aqui, né, olha quantos meses aqui a gente passou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos aqui seguidos, né, tendo uma desvalorização, né, a gente teve agora, nos últimos 2 anos, uma apreciação, e aqui, nesses 2 anos aqui embaixo, né, que foram 2015 e 2016 também. Então, pode ser, tá? A gente não tem bola de cristal aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. São tudo probabilidades, né? A gente está aqui para estudar isso, né? E se proteger e tentar se manter vivo no mercado, independente do que possa acontecer ou não. Mas pode ser, né? Que a gente veja esse setembro aqui também vermelho, né? Então, por mais que a gente tenha todos esses dados positivos que eu mostrei para vocês, né? Por mais que a gente tenha alta busca de Ethereum, alta busca sobre altcoins, o gráfico do Ethereum performando bem, a dominância do Bitcoin sobre o Ethereum caindo, a dominância geral do Bitcoin sobre todas as criptomoedas também caindo, né? E o Total 3 ganhando força, pode ser que agora em setembro a gente tenha um pouco de retração, né? Então, vamos ficar um pouquinho esperto aí, né? Não vamos cair nessa euforia toda que está no mercado, porque tem uma grande chance daqui em setembro a gente ver aqui um saldo negativo, né? Então vamos estar preparados, né? Eu sempre aconselho a ter um pouco de caixa para poder aproveitar esses momentos, caso houverem, né, esses momentos de queda que talvez pode, né, passar por setembro, outubro aqui, porque eu acredito que em novembro, dezembro a gente finaliza, né, no máximo janeiro, mas eu já estou me programando para aqui em novembro, dezembro, né, eu tá tirando aí meus jogadores de campo, né, tá finalizando meu ciclo aqui, porque eu acredito que é mais ou menos por aqui que a gente vai
ter a finalização, né, desse nosso ciclo de alta. Então, se vocês querem se programar e ficar mais ou menos, né, de olho, eu acredito que talvez setembro, até metade de outubro aqui, pode ser que a gente tenha algum tipo de retração, para depois, novembro e dezembro, a gente finalizar o ciclo de alta aí, né, ter a temporada das altcoins, e a gente finalizar o ciclo, então, né, com a finalização aí das altcoins também explodindo e tudo mais. Então, basicamente, é assim que eu enxergo, né, os próximos meses, é assim que eu tô, né, estudando para mim me posicionar e reposicionar no mercado, né, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer mais para o final do ano, para, assim, né, ser transparente aqui com vocês também. E já quero saber aí de vocês do outro lado, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui. Tu acha que a gente tá mesmo na temporada da Ethereum agora? Tu acha que a gente já tá entrando na temporada das altcoins? Tu acha que o que eu falei aqui é viagem? Que a gente tá só com o Bitcoin performando aí bem sobre todas as altcoins? Deixa tua opinião aqui, é importante a gente saber sempre, né, ter essa troca aí de ideias também para, né, a gente poder ver quais são as ideias que vocês têm aí do outro lado também, tá certo? Outra coisa que eu gosto de olhar, né, é a questão aqui da liquidação, né, do Ethereum, para a gente ver aonde que o Ethereum ele pode estar indo buscar liquidez, né? Então a gente vê que aqui em cima, né, nos 4.800 dólares, a gente tem bastante liquidez aqui, né, que é onde é no seu topo histórico, né, topo histórico aqui do Ethereum, ele foi ali na faixa dos 4.800, como a gente pode ver aqui, né, que é essa faixa aqui do topo histórico, a gente está vendo que tem uma boa liquidez aqui, né, então quem sabe aí ele possa, né, dar essa pancada aqui para dar uma limpada nessa liquidez aqui dos 4.800 e para baixo a gente não está vendo muita coisa, tá? A gente vê um pouquinho aqui no meio, né? Acredito que aqui numa faixa dos 4.500, a gente tem um pouquinho aqui, né? Na faixa aqui dos 4.450 ali, né? 4.400. Então, é basicamente, acho que nesse rumo aí que o Ethereum pode se movimentar, né? Que geralmente ele vai buscar essas faixas de liquidez para fazer essas liquidações aí, né? Então, é mais ou menos onde a gente consegue se programar aí para a gente saber, né? Mais ou menos aonde que o Ethereum pode ir, até onde ele pode chegar e tudo mais. Beleza, galera? Basicamente por hoje seria isso. Queria trocar uma ideia aqui com vocês, né? Para a gente poder entender mais ou menos aí onde é que eu acho que a gente está no mercado, né? Não existe verdade absoluta no mercado cripto, né? Quem está aqui há mais tempo sabe disso. Pode ser que amanhã as coisas mudem, né? E como eu falei para vocês, talvez setembro e outubro a gente pode ver uma retração de mercado, né? A gente pode ver aí talvez né, o mercado derretendo um pouquinho para depois finalizar em outubro, dezembro, no máximo janeiro de 26, que é, né, onde eu estou me programando aí também para estar saindo do mercado, né, tá vendendo aí minhas altcoins, minhas criptomoedas menores, para me preparar pro próximo bear market, né, pro próximo ciclo de baixa aí. Então, lembrando, se tu chegou agora, né, deixa o joinha aqui, é sempre importante pra gente, né, ajuda a divulgar nosso vídeo, para que esse vídeo ele possa chegar, né, no número maior de pessoas aí. Se inscreve no canal se tu curtiu esse tipo de conteúdo, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo. Então, se quiser sempre se manter atualizado de tudo que está acontecendo no mercado, ativa o sininho aqui, que tu vai sempre receber a notificação aí, né, do nosso vídeo novo, tá certo? Então, por hoje, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.